Ei! É sempre na hora de gravar. Bora. Tá indo já? Tá. Bem-vindo ao Oráculo Histérico! Mais um episódio que eu adoro, Oráculo Histérico. Pra você que não entendeu, ainda tem gente que não entendeu que se baseia o Oráculo Histérico. Nós pegamos aí as várias perguntas, questionamentos, perguntas inteligentes, outras nem tanto, que colocam no grupo do Costura Histérica, do grupo do WhatsApp do Costura Histérica, que você fica atento a tudo. E aí a gente seleciona isso para eu desbravar todo o conhecimento que existe dentro da minha mente em torno de 10 minutos, falando isso durante 10 minutos, sem roteiro, sem o quê? Edição, sem edição, corte, sem corte, sem nada. Tudo é fruto da minha mente doente, viu? Mas aqui... E de pesquisas. E de pesquisa, claro, né? Fundamentos históricos. Históricos e referências, Histéricos. viu? Eu sou Arthur Adams, pesquisador de indumentária histórica masculina. E você está onde, Paulo? No Costura Histérica. Show! E esse é um episódio do Oráculo Histérico. Paulo, sorteia aí o negócio de hoje, que eu quero ser rápido, que as pessoas estão reclamando que esse quadro demora muito tempo para ficar pronto. Estamos em Gramado, enfrentando 5 graus, e você sabe, no Rio Grande do Sul está muito frio, e você não deve esquecer de fazer suas doações para a tragédia no Rio Grande do Sul. Qual é nossa história de hoje? Chapéus do século XIX. Ai, que arraso! Eu adoro, finalmente, um assunto que eu quero falar. Porque, olha, depois do último episódio de bengalas, olha, pelo amor de Deus, inclusive, esse episódio sobre chapéus a gente podia fazer na casa de chapéus. Na casa de chapéus. Vai falando que eu vou pegando. Aliás, o Paulo vai pegar, mas a gente podia tirar ali do celular. Importante pensar, você pensar sobre chapéus no século XIX e pensar que o chapéu... eu acho que o mais importante de tudo, Paulo, pode ir trazendo, só os do século XIX. O mais importante é você pensar que o chapéu e a cabeça era uma área que tinha que ser protegida de todo o trabalho que ia ser feito durante o dia. Além de ser uma estrutura que existia até mesmo social, que já vinha desde o século XVIII. Aliás, durante o século XVII, essa história do chapéu ficou um pouco assim... meio para baixo. Mas durante o século XVIII e XIX, o chapéu entrou em uma aceleração, principalmente por causa de toda assim, a ferveção militar durante o final do século XVIII e início do século XIX. Não só porque cada regimento tinha uma função diferente, um chapéu diferente que fechava tudo muito engraçadinho, como também algumas profissões tinham chapéus muito específicos para cada desporto, digamos assim. E desportos também, né? Até porque existiam os chapéus aí de caça, chapéus para ir à ópera, chapéus para fazer caminhadas e muitas coisas mais. Durante o século XVIII, propriamente dito, vão destacar aí os chapéus dobrados ou desdobrados, que alguns livros botam como unwrap hats. No caso, os chapéus dobrados serão aqueles que têm pontas para cima, ou também chamados de pointed hats, ou cocked hats. Um dos maiores exemplos do século XVIII são os chapéus córneos, ou também chamado de tricórnio. Aqui a gente tem algum tricórnio? Temos... Esse é um bicórnio, mas a gente tem um tricórnio de palha. Os tricórnios são chapéus que vão aparecer aqui em algum lugar, mas essa é uma opção de campo feito de palha, né? Aqui a gente vai ter, eu e o Paulo, a gente gosta mais de chapéus de tricórnio, de palha, porque a gente acaba usando mais eles no verão, né, meu bem? Do que no inverno mesmo. Até porque a gente gosta mais do final do século XVIII do que o século XVIII em si, assim, como recorte de tempo para usar peças, né? Durante essa época, esse tipo de chapéu é o chapéu que mais tempo vai ficar em alta, os tricórnios, e a gente vai ver inúmeras partes, tanto para feminino quanto para masculino também. Vão ter também uma grande quantidade de chapéus não dobrados durante o século XVIII, e principalmente eles vão ser usados pelas classes populares.
aí vai ter uma identificação. Guarde isso, chapéus não dobrados pelas classes populares, com chapéus dobrados pelas classes mais ricas. Então você tinha aí dinheiro para dobrar aquilo, tá bom? Mas o foco disso tudo não é esse, até porque dobrar é só um negócio de você juntar uma aba com a outra, né? Chapéus pontudos e altos normalmente vão ser uma parte da chapelaria que principalmente vai estar destacada durante o final do século XVIII e vai transcorrer todo o século XIX. E nisso a gente vai entrar nas cartolas, que é a primeira coisa que a pessoa lembra normalmente. A mais antiga que eu tenho é uma cartola de 1890, que é essa daqui. Pode ver que mesmo ela sendo mais moderna, digamos assim, ela é toda feita de sarja cartonada, ela é bem durinha, e ela é coberta por um tipo de veludo escovado, que era feito, e por dentro ela é feita de seda. Então, isso daqui é a mesma forma que foi feito durante muito tempo. Mas o engraçado é que durante o inverno tinham cartolas durante o final do século XVIII que eram, por exemplo, de pele, tinham cartolas felpudas, cartolas de castor, principalmente as cartolas de castor. Inclusive tem um filme que aparece muitas cartolas que a gente ri muito, o Pele de Onagro. Pele de Onagro é um filme maravilhoso que tem cartolas incríveis que aparecem. Mas, voltando sobre o século XVIII, um chapéu que ficou muito, muito, muito popular, principalmente porque ele era um chapéu de abas largas que foi cada vez indo mais para cima, foram os chapéus bicórnios, que eu tenho esse daqui que tá um pouquinho manchadinho, eu uso ele pouco, na verdade esse daqui, já usei ele mais, esse é o bicórnio, maior bicórnio que eu tenho, que já foi feito com base no século XIX, e os bicórnios do século XVIII, que vão ser esses assim, que muita gente chama de tricórnio também, porque parece que eles têm 3 pontas. Esse também é chamado de o cocked hat, principalmente porque o Napoleão tinha um parecido, né, com essa parte aqui mais plana na parte superior. Esse é um chapéu que eu gosto bastante, principalmente porque eu tô amando fazer esse recorte de 1790, 1810. Então ele foi muito popular, principalmente por ele ser fácil de ser produzido. Esse daqui é feito em feltro, como é que se fala? Duro, em feltro duro. Eu gostei bastante de fazer ele, esse fui eu mesmo que fiz. Eu gostei bastante dele. Apesar de os populares terem chapéus bicórnios um pouquinho mais baixos, como esse daqui que a gente fez também. Esse daqui você pode comprar não vou fazer propaganda, no Mercado Livre, e você pode dobrar as babinhas dele. É um tipo de chapéu popular, bicórnio, que foi muito utilizado e para você fazer aí encenação, fazer decorações, fica muito bacana, muito, muito bacana mesmo. Eu tenho poucos chapéus militares, apesar de que esses bicórnios sempre parecem um pouco mais militarizados. Esse eu não vou mostrar não. Mas um tipo de chapéu muito bacana que foi muito popular durante o século XIX são os bonnets ou garrettes. Alguns chamam de estudantina garrette, às vezes de student, né? Que são aqueles lá. Deixa eu mostrar aqueles chapéus que você tem. Esses são chapéus que o Paulo fez, que durante 1830, 1850 foram muito populares e parecem muito com as boinas que a gente tem até hoje em dia. E eles eram imensamente decorados aí com bordados, com decorações. E esses daqui que o Paulo fez com tassels. Normalmente, se você bota estudantina hat, chapéu de estudante, uma coisa assim, você vai encontrar no Pinterest direto. Essa decoração de tassel era muito popular já desde o século XVIII. No século XIX ela continua ainda muito forte. O Paulo tem 2 de lã, um azul, um preto, que são uma gracinha. Eu gosto bastante deles. Mas eu não gostaria que esse vídeo sobre chapéus fosse somente sobre os chapéus que eu tenho, e sim para você descobrir o chapéu que você gosta. Chapéus são uma coisa que hoje em dia a gente quase vê pouquíssimas pessoas de chapéus. Outro pensamento que a gente pode pensar sobre chapéus, não somente sobre a história de chapéus, mas sobre o significado que os chapéus têm na vida das pessoas. Hoje, quando a gente pensa em chapéus populares, a gente pode pensar no quê? O que é o chapéu popular de hoje em dia? Boné. Boné e boina, né? Boné, boina, o que tem mais? Touca, gorro. Ai, gente, gorro que não protege as orelhas. Que coisa, que aflição que me dá. Por que me dá aflição?
Me dá aflição, porque aquilo foi feito para proteger as orelhas de mineradores, sei lá, de pessoas de trabalho, e aí de repente aquilo a pessoa bota acima das orelhas, não deixa de ser um protesto, né? Aquilo. Mas o importante é você pensar que, digamos assim, hoje as boinas ainda estão muito parte em alta. E boinas existem popularmente há mais ou menos uns 80 anos, talvez um pouquinho a mais, porque em 1880 esse tipo de boina que tem hoje em dia já existia. Então, um chapéu é uma coisa que atravessa o século muito mais lentamente. Isso é diferente da decoração do chapéu. A decoração do chapéu muda bastante, mas os tipos de chapéus, eles demoram para sair de moda. Vamos pensar no tricorne, ele começa a partir de 1720 ali, né? E ele vai ficar aí até 1800 e poucos, ainda se vê alguns tricornes, principalmente no campo. O bicorne fica por bastante tempo, principalmente para uso de corte, muitas vezes, né? E as cartolas começam como um chapéu popular, principalmente porque ela era um chapéu baixo de marinheiros, principalmente, e ela se transforma num chapéu de movimento, porque os bicórnios eram militaristas, digamos assim, entre muitas aspas, nesse momento, e a cartola se torna um símbolo de um avant-garde, né? De uma pessoa que estava a partir de outro movimento naquele momento, do início do século XIX, eu quero dizer. Mas ela toma aí uma outra proporção e fica durante todo o século XIX. Eu vou botar algumas referências por aqui se eu conseguir. Durante todo o século XIX até o início do século XX, sendo o traje de noite masculino aí completo. Não deixa de falar para mim qual desses chapéus você gostou mais, né? Não se esqueça que durante o mês de julho eu quero fazer, espero que dê tudo certo. Eu quero fazer uma grande aí temporada nesse ano ainda de história da moda masculina no século XIX, abordando aí cada um dos temas. A ideia do oráculo histérico é eu poder me divertir um pouco, por que não? Tirando algum assunto que normalmente eu não tenho muita cabeça para pensar neles, então tirar ali é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Mas em julho, se tudo der certo, eu pretendo fazer uma temporada aí de 4 vídeos sobre indumentária masculina. Aí desde chamise, roupas de baixo, até as roupas, até os acessórios, com toda a construção. A referência, auge e decadência. Decadência, que palavra horrível, né? Decadência é uma palavra horrível. Mas o que você não pode deixar de fazer nesse momento é ajudar na ascensão do Costura Histérica. E você pode fazer isso de 3 formas. Apoiando Costura Histérica, compartilhando todos os vídeos e as loucurinhas que nós fazemos por aqui, todos nós juntos. Falando no grupo do Costura Histérica, adquirindo os broches do Costura Histérica. Os broches do Costura Histérica, que são maravilhosos lá no site, não é mesmo, Paulinho? Ou, é claro, aproveitando aí os moldes, bases do Costura Histérica. Já tem bases aí à disposição de um colete maravilhoso, modéstia à parte, e também o vestido regência, que tem tutorial do Paulinho aparecendo aqui em cima com um encartezinho. Além de que você ainda pode começar o seu traje logo de uma vez, porque já tem 3 moldes gratuitos lá no Costura Histérica. Você não pode perder tempo. A gente fala de história, mas a gente não vai ficar pra história, viu? Um abraço para todos vocês. Eu sou a Arthur Adams. Você esteve aqui comigo. Eu agradeço você muito. E você esteve no Costura Histérica, o canal que nem sempre é histórico, mas é sempre histérico.